Boa tarde, a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. É uma palavra que Deus tem me dado já há algum tempo, né? E como é uma palavra boa, é uma palavra em que eu preciso me agarrar, eu quero compartilhar com você. Porque, igual meus bolos, dizem que meus bolos são ótimos, né? Eu não sei, mas dizem que é bom. Eu, como gosto de comer, acho que é bom. E eu costumo dividir o meu bolo, eu costumo dividir tudo aquilo que eu faço, canjica, meu bolo, que eu acho que tá bom, eu costumo dividir. Então eu quero dividir, porque essa palavra é melhor que pão, é melhor que bolo. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse... Não. Vamos ler no 41. 1 Reis, capítulo 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aí Elias, o profeta, ele diz para Acabe para comer, subir, beber, que vai haver chuva. No momento onde é que a seca estava assolando, a fome, devido à seca já de alguns anos, né? Porque o próprio Elias fala, segundo a minha palavra, ou seja, nem usou o nome de Deus, não vai haver chuva durante 3 anos e meio, não me recordo agora correto, mas em torno de 3 anos e meio, ficou uma seca. Agora esse mesmo profeta, ele fala para Acabe, um outro crente, para ele comer e beber, porque está escutando chuva, está ouvindo, vai haver chuva, ele está ouvindo barulho de chuva no meio da seca, irmão. A fome, a seca, e ele está ouvindo o barulho de chuva, porque no versículo anterior, aqui um pouquinho, quando você lê um pouquinho antes, Deus tinha acabado de falar com Elias, vai se apresentar a Acabe, porque eu vou enviar chuva. Só que aí você lê, eu não consigo nem achar aqui quando foi que eu li isso aqui, porque já foi no bem anterior, ou seja, o tempo passou, Deus faz uma promessa, mas a chuva não veio no mesmo dia, às vezes Deus faz uma promessa na tua vida, o tempo passando, e você acha que Deus não vai cumprir essa promessa, e acaba fazendo o quê? Se desfazendo, acaba saindo da presença do Senhor, né? E aqui Elias, obediente à voz do Senhor, mesmo que seus olhos não estivessem mostrando tudo ao contrário, não estivessem mostrando aquilo que Deus falou, vai haver chuva. E Elias olhando a seca, Deus fala para o outro crente, olha, eu estou ouvindo ruído de chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, né? 2 crentes, um foi comer e beber, e o outro foi fazer o quê? Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Mesmo Deus fazendo uma promessa para Elias, mesmo Deus falando que ele ia cumprir, e Elias profetizando, falando, olha, Deus vai fazer, os olhos de Elias mostrando tudo o contrário. Mas Deus falou com Elias, eu vou fazer, e Elias falando, Deus vai fazer. Elias agora, mesmo tendo uma promessa, e seus olhos dizendo o contrário, Elias ele vai se humilhar perante o Senhor. A palavra fala que ele coloca seu rosto entre seus joelhos. Era uma forma de mostrar o quanto eu me humilho diante daquele a qual eu estou ajoelhada. De quem? Em quem você tem ajoelhado? Em quem? Para quem você tem dobrado os teus joelhos? Lá em Mateus 4 fala que Satanás fala para Jesus, olha, tudo isso te dareis, se tão somente prostrado me adorares. Para quem tu tem dobrado teu joelho? Então, se falar daí em carnaval, nós sabemos que Deus não está no carnaval, nós sabemos que o carnaval irrita Deus. Para quem tu tem dobrado teus joelhos? Deus não está na bebida, Deus não está no cigarro de maconha, Deus não está na mentira, no engano. Para quem tu tem dobrado os seus joelhos? Porque a palavra fala que o crente Acabe, ele foi comer e beber, mas o crente Elias, o profeta, ele mesmo Deus falando com ele, olha, eu vou fazer, Elias. Se
se apresenta para Acabe e fala lá que eu vou fazer. Deus não foi até Acabe, porque Acabe estava se prostrando para o carnaval, estava se prostrando para a bebida, estava se prostrando para o engano. Deus foi até quem tem compromisso com ele, porque Deus tem compromisso com Elias. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E Deus fala com Elias. E agora Elias sobe. Sobe para quê? Para se humilhar diante do Senhor. E disse ao seu moço, olha, ele está orando, mas ele ainda não está vendo resposta. Ele está orando, mas ainda está tudo seco. Ele se levanta da oração, não aconteceu nada. Então nós temos aqui uma situação onde Deus está falando, olha, eu vou acabar com esse deserto, eu vou acabar com essa seca, eu vou fazer chover, chuva seródia, chuva temporã, eu vou fazer chover na tua vida, vai chover bênção, e essa situação que para você está estranha, está seca, está gerando morte, está gerando engano, está gerando falta de fé, está tirando da minha presença, eu vou fazer chover. E ali, depois disso tudo, Elias vai lá, fala, estou ouvindo barulho, mas os meus olhos, na verdade, ele por dentro falou, Senhor, meus olhos não estão vendo nada, mas ele está lá, cheio de autoridade, eu estou ouvindo barulho de chuva, come, vai beber, ou seja, começa a comemorar, porque o Deus que falou comigo, ele vai fazer. E depois ele ora, mas quando ele se levanta da sua oração, ainda não aconteceu nada. Aí a palavra fala que ele se levanta para o menino e fala, olha, vai até lá e vê. Olha o que ele disse, no versículo 43. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Esse barulhão, né? E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Ou seja, foram 7. Já tinha orado uma, mais 7 orações. Eu não sei quanto tempo tu tá orando. E alguém tá te falando, olha, eu não tô vendo nada. Eu não sei quanto tempo tu tá orando e as pessoas estão falando, eu não estou vendo nada. As pessoas estão olhando para você, estão observando você. E não estão vendo nada. Continua orando, irmão. Porque a mesma pessoa que está voltando para te ver e falando, olha, eu não estou vendo nada, vai ser a pessoa que vai falar. Ele fala, torna para lá 7 vezes. Eu não sei quanto tempo você vai orar. Eu não sei qual o tempo que determinou na tua vida. Mas se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E no versículo 44, né? Que era o que eu queria ler de primeira, está escrito assim. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha só, quando o menino vem e fala, eu vejo uma pequena nuvem, ou seja, eu não vou nem comentar nada com ninguém, que pode ser que não aconteça. Essa pequena nuvem é um sinal, porque enquanto Elias está falando, o milagre já na verdade está acontecendo. Eu não sei, irmão, essa é a palavra que Deus me deu para mim, porque nesse momento onde eu ainda continuo fazendo a obra, nesse momento onde eu ainda continuo falando que Deus é bom, mas nesse momento eu estou precisando de uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, eu estou precisando de um sinal. Essa é a palavra que Deus está me dando e eu quero compartilhar com você. Se Deus fez uma promessa e você não tem dobrado os teus joelhos a coisas erradas, a coisas estranhas, creia, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de homem, um pequeno sinal. E a chuva desceu. Aqui na minha cabeça tem alguém dormindo. Vê se você pode ver. Quando eu era criança, ele adora um celular. Quando eu era criança, a gente fica no celular com ele assim, né?
Quando eu era criança, com 8 anos, lá na favela do Parque Beira-Mar, deixa eu botar ele de novo na minha cabeça, que aí ele sossega. Senão ele vai ficar voando pro celular toda hora, se amarra no celular. Quando eu era pequena, na favela de Beira-Mar, eu tinha uma árvore enorme, uma mangueira enorme, que dava para ver lá da pista. Minha casa era debaixo dessa mangueira. Dizem que cortaram essa árvore, era muito grande mesmo. Quem mora aí na favela Beira-Mar e ouviu falar dessa árvore, fique sabendo que a pastora Márcia já morou num barraquinho de madeira aí embaixo dessa árvore. Mas essa árvore foi cortada porque é muito grande, se caísse, parece. Dizem que foi cortada, eu não fui lá, né? Chegou o meu conhecimento, mas eu não fui lá ver. E vira e mexe caía um passarinho, né? Da árvore. E eu ficava vendo, eram muitos passarinhos, porque quanto maior a árvore, maior os seres que ela cuida, né? Muitos passarinhos. E eu deitada no quintal, eu ouvi falar de Deus, 8 anos de idade. Alguém já tinha escutado a voz de Deus, mas não sabia direito que era Deus. E alguém falou de Deus para mim, o próprio Deus estava se apresentando para mim, pessoas falando de Deus, mas eu era muito criança para absorver todas as informações que estavam sendo, não havia maturidade, irmão. Ainda tem muita gente com 50, 60 anos de idade que não tem maturidade ainda não entendeu a voz do Senhor. Mas eu falei com Deus o seguinte, eu falei, Senhor, se tu existe mesmo, eu chamava ele de pai, porque eu não tinha pai. E eu falava assim, pai, se tu existe mesmo, faz esse passarinho, o passarinho estava lá parado, voar na minha mão. E eu ficava horas falando, pai, se tu existe mesmo, Deus, se tu existe mesmo, faz aquele passarinho voar para minha mão. E eu ficava com a mão assim, igual eu fiz aqui. Já tá entendendo, né? Vou fazer 52 anos, irmão. Eu tinha 8 anos, vou fazer 52 anos, mas nesse momento tão difícil da minha vida. Meu marido sofreu um acidente no dia 23. Pensa quando tá tudo ruim, dando tudo ruim para tu. Deus me avisa que eu vou viver o meu momento de joia e começa tudo desmoronar ao meu redor. E eu continuo dando glória, porque eu aprendi a dar glória no deserto. Eu continuo sabendo que Ele é bom. E aí, meu marido sofre um acidente, dia 23 de novembro. E batem no portão, a gente está vendendo quentinho, o rapaz querendo quentinho, e ele fala, olha, entrou um passarinho embaixo do teu portão. Na hora eu pensei, eu tenho 2 gatos. Minha mente pensando, já era. Aí ele falou assim, poxa, ele já tava com um pelinho, né? É uma peninha, mas tipo uma peninha em forma de pelinho. Ele era bem pequenininho, esse carinha aqui, era bem pequenininho. E eu corri, eu falei um instantinho, eu corri. Eu que tenho nervoso, coisa de Deus mesmo. Eu que tenho nervoso de pegar em passarinho, eu me abaixei, eu falei, Senhor, me ajuda, porque tá tudo na tua mente, irmão. Tu tem que dominar a tua mente. Eu falei, Senhor, me ajuda. E eu me abaixei, mesmo nervosa, e eu consegui pegar aquela bolinha pequenininha, cabia na palma da minha mão. Eu conversei com o rapaz, trouxe essa bolinha para dentro. Eu tenho uma gaiola que eu comprei para salvar passarinhos, não para prender passarinhos, que já houve outros passarinhos que eu já peguei, já restituí à natureza. Fiquei por pouco tempo, uma Manfredinho fica maior. E eu guardei ele ali. E eu tenho cuidado dele, desse passarinho. Então, qual foi a minha surpresa quando a minha mãe precisou ir para o hospital, nesse processo todo, minha mãe também foi, meu marido no Oliveira, minha mãe no hospital. Eu cheguei e eu falei com o Manfredinho, e quando ele ouviu a minha voz, ele ficou louco dentro da gaiola. Ele reconheceu a minha voz. Ele queria. Então as meninas que achavam que era só um bicho bobo, começou a prestar atenção, né? Num passarinho que reconheceu a voz da mamãe dele, de quem cuida dele, de quem estava alimentando ele, que quem sustentou ele até aqui. E então qual foi meu espanto um dia desse? Ele voando, eu boto os gatos, o cachorro lá para fora, eu prendo ele aqui dentro. Qual foi a minha surpresa, irmão? Ao estender a mão para ele, né? Eu reparei que eu andando pela casa, ele voava para mim. Ele ouvia minha voz, ele solto pela casa, voando pela cozinha, pelo quarto. Ele ouvia minha voz, voava para mim. Eu tomei até o cuidado de estar na cozinha com as panelas, porque um dia eu levei um susto.
Ele estava lá dentro do quarto e ele deu o primeiro voo mais distante dele. Ele foi lá na cozinha e pousou no meu ombro. Ele podia ter pousado na panela, eu fiquei desesperada, né? Podia ter acontecido um acidente e agora eu não faço nada na cozinha quando ele está solto para protegê-lo. E ele é assim, ó, tá aqui em cima do celular, você deve estar vendo uma sombrinha, eu não sei. Ele tá aqui em cima do celular. E qual foi a minha surpresa, né? Observando ele solto, eu num sofá, ele na cama da minha mãe, eu estendi a mão e ele voou para minha mão. Eu falei, Senhor, se tu existe, e eu ficava. Faz aquele passarinho voar até a minha mão. Eu achava impossível. Eu não sei como Deus vai fazer o teu milagre, eu não sei o que vai acontecer, mas sabe o que eu estava pensando agora há pouco, por isso eu decidi gravar esse vídeo? Que se eu não tivesse cuidado dele, se eu não tivesse amado esse passarinho, se eu não tivesse estado por perto em todas as necessidades dele, ele jamais reconheceria a minha voz, ele jamais voaria para mim. Se Deus colocou alguma coisa na tua mão para cuidar, mesmo que tudo esteja difícil, irmão, cuide. Cuide do teu casamento, irmão. Quantos homens retardados, não tem outra palavra. Mulheres retardadas, não tem outra palavra, irmão. Eu costumo dizer, e não é de hoje, desde que eu tenho 18 anos, que errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Quanta mãe, quanto pai, repetindo erros que Deus está sinalizando, não é desse jeito, não é dessa maneira. Cuide, para que a pequena nuvem, ou seja, um pequeno sinal, eu precisava de um sinal e Deus me deu, irmão. Uma coisa que simplesmente eu achava impossível, né? Passarinhos são ariscos, são tementes, está aqui, ó, se coçando em cima do celular, olhando para minha cara. Despreocupado. Passarinhos são tementes ao homem. Cuide. Manfredinho voar para minha mão foi uma maneira de Deus dizer: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. É Deus dizendo: vai chover. Amém? Aconteceu tal coisa. Verdade, você é evangélico, eu sou. Então aconteceu isso. Aproveite Deus. Olha, eu presenciei esse milagre bonito. Então, quando você testemunha as maravilhas de Deus, Deus é tremendo. Olha como Deus me abençoou. E Deus é grande vitória. Ou testemunhar de um milagre que a outra pessoa recebeu de Deus. Então, o seu Deus que faz. Cadê o neném de mamãe? 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 Fala, eu vou pro sítio. Eu vou morar no sítio. Tadinho, celular. Olha, eu vou morar no sítio. Terra galinha. Mamãe vai me soltar pra eu ir namorar.